Olá, bem-vindos à nossa discussão de hoje. Vamos direto ao ponto. Naquela ideia de que os momentos difíceis, sabe, eles podem, na verdade, nos fortalecer. Exatamente. Não só como algo para superar, mas como fonte de crescimento mesmo. Isso. E para explorar isso, a gente vai usar como base alguns conceitos do livro Neurociência para Resultados, do Rony Souza. Especificamente, vamos investigar a chamada tríade da antifragilidade. Um nome interessante, né? Tríade. Sim, e basicamente é a junção de três elementos-chave: o mindset de crescimento, A mentalidade de crescimento, né? Que a gente pode melhorar. isso, depois a agilidade emocional Saber lidar com o que a gente sente, né? Sem ser dominado. e, por fim, a garra, que aqui é entendida como paixão e principalmente perseverança. Ah, a famosa garra. Faz todo sentido juntar esses três. Total. E lembra daquela frase do Nietzsche? Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Clássica. Mostra a força do propósito. Pois é. Ter um propósito ajuda muito, claro. Mas assim, ter as ferramentas mentais certas, isso é o que realmente permite que a gente navegue a jornada, né? Que a gente enfrente o como. Com certeza, o propósito dá a direção, mas essas ferramentas dão o veículo, digamos assim. Boa analogia. E a gente vê isso em vários exemplos por aí. Pessoas como, sei lá, Harlan Sanders do KFC, o Jack Ma da Alibaba. Zhang Yiming, do TikTok, Mark Zuckerberg, todos eles enfrentaram rejeições, obstáculos gigantescos. Exato. E eles não só superaram, eles usaram isso como combustível, né? Transformaram em degraus. E a tal da antifragilidade na prática, talvez. Para entender melhor como integrar esses três elementos, mindset, agilidade e garra, para a gente também poder fazer isso com os nossos próprios desafios, transformar eles em oportunidades. Um objetivo super relevante, né? Para a vida pessoal, profissional, para tudo. Sem dúvida? Então tá, vamos começar a desembrunhar isso. O primeiro pilar, mindset de crescimento. O conceito da Carol Dweck, né? Ela mesma. A ideia central é acreditar que as nossas habilidades, talentos, inteligência, tudo isso pode ser desenvolvido com esforço, com prática, com aprendizado. É o oposto do mindset fixo, que é aquela crença de que nasci assim, vou morrer assim, né? Que as habilidades são inatas, imutáveis. Exatamente. E um exemplo que o livro traz que eu achei bem forte é o do boxeador Chris Eubank Jr. Teve uma época que ele estava treinando contra um adversário cubano gigante, muito mais forte. Imagina a situação. Desafiador é pouco. Pois é, e ele poderia ter pensado, isso é impossível, né? Mas não, ele abraçou aquilo como uma oportunidade extrema de aprendizado, de esticar os próprios limites. Isso é mindset de crescimento puro. E tem dados que mostram o impacto disso, né? Sim, algumas pesquisas indicam que pessoas com esse mindset podem ter até 30% mais sucesso, principalmente naquelas áreas onde encontram mais dificuldade. Faz sentido. Se a pessoa acredita que pode melhorar, ela persiste mais, tenta estratégias diferentes. E tem também aquele estudo super interessante da Crum e Langer com as faxineiras de hotel. Ah, esse é ótimo. Conta aí. Basicamente, elas dividiram as faxineiras em dois grupos. Para um grupo, explicaram que o trabalho delas era um ótimo exercício físico, que queimava muitas calorias, etc. Para o outro grupo, não disseram nada. E aí? Depois de um tempo, o grupo que passou a ver o trabalho como exercício físico mostrou melhoras reais em indicadores de saúde, tipo pressão arterial, peso, só mudando a percepção mental sobre a mesma atividade. Impressionante. Mostra como a mente influencia diretamente o corpo, a nossa fisiologia. Totalmente. E como essa conexão funciona no cérebro. Olha, a conexão com a neurociência é bem direta aqui. Adotar um mindset de crescimento parece favorecer a liberação de neurotransmissores como a dopamina, ligada à motivação e recompensa, e talvez até a ocitocina, em contextos de aprendizado social. Ah, interessante. E o contrário, o mindset fixo. O mindset fixo, por outro lado, tende a ativar mais o sistema de resposta ao estresse, quando a gente erra ou enfrenta dificuldade. Aí entra o cortisol. O famoso hormônio do estresse. Exato. E, em excesso, ele pode prejudicar o aprendizado, a memória, a tomada de decisão. Basicamente, ele pode travar o nosso desempenho justamente quando a gente mais precisa dele. Entendi. Então, acreditar que podemos melhorar não é só uma questão de atitude, tem uma base química, biológica. Tem sim.
E o impacto vai além do desempenho momentâneo. Pensa naquele estudo da Becca Levy sobre a percepção do envelhecimento. Ah, esse é impactante também. Muito. Ela descobriu que pessoas que tinham uma visão mais positiva sobre o envelhecer, que viam como uma fase de sabedoria, de novas possibilidades e não só de declínio, essas pessoas viveram, em média, 7 anos e meio a mais. 7 anos e meio é muita coisa, só por causa da mentalidade? A pesquisa aponta fortemente para isso. Claro que outros fatores influenciam, mas a mentalidade parece ter um peso enorme na nossa saúde física e longevidade. É como se a mente realmente ajudasse a moldar nossa biologia ao longo do tempo. Uau! Essa conexão mente-corpo é inegável mesmo. E pensando nessa visão mais positiva que a Levy estudou a longo prazo, como isso se aplica aos desafios e emoções do agora, do dia a dia? Boa pergunta. Isso nos leva diretamente para o segundo pilar, né? Exato, a agilidade emocional, outro conceito fundamental. Da psicóloga Susan Davids. Isso, ela descreve a agilidade emocional como a habilidade de encarar as nossas emoções e pensamentos difíceis de um jeito mais aberto, curioso e compassivo. Não é sobre ignorar ou suprimir a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade. De jeito nenhum, é o contrário. É reconhecer que essas emoções estão ali e entender a mensagem que elas trazem, mas sem deixar que elas ditem todas as nossas ações. É usar elas como dados, como informação. Faz sentido. Como um sistema de navegação interno. Perfeito. E voltando ao exemplo do Eubank Jr., o boxeador, quando ele era jogado para fora do ringue, imagina um mix de emoções, dor física, medo, talvez vergonha, frustração. Com certeza. Uma avalanche emocional. Mas em vez de se deixar paralisar ou desistir, ele acolheu aquilo. Ele usou a dor como feedback, o medo como alerta para ajustar a estratégia. Ele aprendeu como a experiência é difícil, em vez de só lutar contra ela. Isso é agilidade emocional na prática. É transformar a emoção em aprendizado e ação consciente, né? Alinhada com os valores dele, no caso, de ser um lutador melhor. Exatamente. E não é à toa que esse conceito ganhou tanto reconhecimento, né? Grandes empresas, Google, Deloitte, até o Fórum Econômico Mundial fala sobre a importância da agilidade emocional hoje em dia. Sem dúvida. E se a gente conectar isso a um quadro maior, os benefícios práticos são bem notáveis, sabe? Tipo o quê, por exemplo? Bom, primeiro, uma maior clareza mental. Quando a gente não está brigando com as emoções, sobra mais espaço para pensar com calma, para tomar decisões mais conscientes, mais alinhadas com o que realmente importa para a gente, nossos valores. Mesmo sob pressão, né? Principalmente sob pressão. E isso leva a uma resiliência mais autêntica. Não aquela coisa de engolir o choro, mas uma capacidade real de atravessar a tempestade e sair do outro lado, talvez até mais forte. E isso deve impactar resultados concretos, imagino. No trabalho, por exemplo. Com certeza. Tem estudos bem interessantes sobre isso. A McKinsey, por exemplo, sugeriu que líderes com alta agilidade emocional podem impulsionar a produtividade da equipe em até 31%. 31% é um número bem expressivo. Muito. E outra pesquisa, acho que da Harvard Business Review, apontou um aumento de 25% na produtividade geral e uma melhora significativa na resolução de conflitos em equipes onde essa habilidade era mais presente. Uau! Então, saber lidar com as próprias emoções e as dos outros, isso faz uma diferença enorme no ambiente de trabalho. Enorme. Parece que essa habilidade e agilidade emocional é meio que o como a gente coloca uma mindset de crescimento em prática quando as coisas ficam realmente difíceis, turbulentas, emocionalmente carregadas, sabe? Totalmente. Uma coisa meio que destrava a outra, né? Se eu acredito que posso melhorar, mindset, mas não sei lidar com a frustração do erro, falta de agilidade, eu travo. Exatamente. A agilidade emocional permite navegar o desconforto inerente ao processo de crescimento. Perfeito. E essa capacidade de navegar o desconforto, de persistir mesmo quando é difícil, isso já me conecta direto com o terceiro pilar, né? A garra. Chegamos nela. Garra, definida pela Angela Duckworth como essa combinação potente de duas coisas. Paixão por um objetivo de longo prazo. Aquilo que realmente te move, que te interessa profundamente.
Isso. E a perseverança para seguir em frente, para continuar trabalhando na direção desse objetivo, mesmo diante de falhas, de obstáculos, de momentos em que dá vontade de largar tudo. É a resistência e a paixão juntas, né? Não é só ser teimoso, tem que ter um interesse genuíno também. Exato. E voltando mais uma vez ao Eubank Jr., ele mesmo falou sobre a força mental absurda que era necessária só para fazer a caminhada até o ringue, sabe? Aquele momento antes da luta, aquilo para mim é pura garra. É enfrentar o medo, a pressão e seguir em frente por causa do objetivo maior. É um ótimo exemplo visual dessa força interna. E a história da própria Angela Duckworth desenvolvendo essa teoria é um exemplo de garra também. Ah, é? Conta essa. Parece que ela estava no doutorado e o orientador dela, o famoso psicólogo Martin Seligman, teria dito algo tipo: Angela, você não tem uma ideia realmente boa há uns 2 anos. Nossa, que crítica dura vinda do orientador. Pois é, imagina ouvir isso. Muitas pessoas poderiam desmoronar, desistir, mas ela não. Aquilo, de certa forma, impulsionou. Ela canalizou a frustração e a paixão pelo tema para desenvolver a teoria da garra, que se tornou super influente. Que história! Usou a crítica como combustível, pura aplicação do que ela mesma estuda. Totalmente. E isso levanta uma questão importante sobre a garra, né? O quanto ela realmente importa para o sucesso. Mais que talento, talvez? Olha, a pesquisa da Duckworth, especialmente aquela feita na Academia Militar de West Point, é bem reveladora nesse sentido. O que ela descobriu lá? Ela mediu a garra dos cadetes que entravam no treinamento militar, que é extremamente rigoroso, físico e mentalmente, e descobriu que a pontuação de garra era um previsor melhor de quem completaria o treinamento do que as notas anteriores, os resultados nos testes de aptidão física ou até mesmo QI. Sério? Mais importante que talento ou inteligência bruta? A pesquisa dela sugere que sim, para aquele contexto específico de desafio de longo prazo. Os cadetes com mais garra, mesmo que não fossem os mais talentosos do início, tinham maior probabilidade de persistir e passar pelo programa. Isso é muito interessante. Reforça aquela ideia de que o esforço consistente, a perseverança, muitas vezes supera o talento inicial isolado. Exatamente. E isso conversa diretamente com o mindset de crescimento da Dweck, né? Acreditar que o esforço vale a pena, que ele leva ao desenvolvimento. A garra é, em parte, a manifestação comportamental desse mindset. Faz todo sentido. E pensando em equipes, não só indivíduos, a garra coletiva existe? Ótima pergunta. O Google fez aquele estudo famoso, o Project Aristotle, para descobrir o que fazia as equipes deles serem bem-sucedidas. Ah, sim. Lembro desse. E eles descobriram que os fatores mais importantes não eram quem estava na equipe, tipo juntar só estrelas, mas sim como a equipe trabalhava junta. E 2 fatores-chave eram a segurança psicológica, As pessoas se sentirem seguras para errar, para dar ideias. isso, e a confiabilidade, que está muito ligada à perseverança conjunta, à garra da equipe em entregar o que se propôs a fazer mesmo diante de dificuldades. Ou seja, a perseverança coletiva importa. E muito. Entendi. Então, para ter essa perseverança toda, individual ou em grupo, a pessoa ou a equipe precisa acreditar que o esforço vale a pena, que é possível melhorar. Que é o mindset de crescimento. E precisa saber lidar com as frustrações, os erros, as emoções negativas que surgem no caminho, Que é a agilidade emocional. para conseguir manter a paixão e o esforço ao longo prazo. Que é a garra. Os 3 se conectando de novo. Exato. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Parece que esses 3 elementos não são só características isoladas que a gente pode ter ou não ter. Não mesmo. Quando o mindset de crescimento, a agilidade emocional e a garra trabalham juntos, em sintonia, o resultado não é só a soma das partes, né? É algo mais potente. Precisamente. É aí que entra o conceito de antifragilidade, popularizado pelo Nassim Taleb. Antifragilidade. Explica melhor isso. É tipo resiliência? É mais do que resiliência. Resiliência é a capacidade de aguentar o choque, de voltar ao estado original depois da pancada. O bambu que enverga, mas não quebra. Certo. Antifragilidade é diferente. É a propriedade de um sistema que se beneficia do caos, da volatilidade, dos estressores, dos erros. É não apenas voltar ao normal, mas ficar melhor, mais forte, mais capaz por causa da adversidade. E a tese aqui, conectando tudo, é que essa combinação
Essa tríade mindset de crescimento, plus agilidade emocional, plus garra, seria o motor que permite essa antifragilidade em nós seres humanos. Entendi. É a fórmula para não só aguentar, mas para prosperar com os desafios. Isso. E o impacto disso pode ser enorme. Se a gente tentar juntar as estimativas de aumento de desempenho e bem-estar das pesquisas da Dweck, da David, da Duckworth, embora seja difícil quantificar com precisão essa sinergia, Sim, claro. algumas análises sugerem que o aumento potencial de desempenho geral, quando esses três elementos estão bem alinhados e desenvolvidos, pode chegar na ordem de 60% a 80%. 60% a 80%. É um salto gigantesco. Mostra o poder dessa sinergia. É um poder enorme. E essa perspectiva antifrágil nos permite até reinterpretar coisas que a gente normalmente vê como puramente negativas. Como assim? Tipo as emoções ruins. Exato. Sobre a ótica da antifragilidade e com a agilidade emocional, até a tristeza pode ter seu valor, sabe? Pode aguçar nosso pensamento crítico, nossa atenção aos detalhes. A raiva, se bem canalizada, pode ser um combustível poderoso para ação, para buscar justiça ou mudança. O medo pode nos deixar mais alertas. É uma mudança de perspectiva e tanto. Em vez de tentar eliminar o negativo, é aprender a usar a energia dele. Aprender a usar, aprender com ele, sem deixar que ele nos domine, claro. É o equilíbrio da agilidade emocional. Fantástico. Isso tudo é muito inspirador, mas como trazer isso para o dia a dia, de forma prática? Tem algumas dicas rápidas? Com certeza. A ideia não é só entender, é aplicar, né? Exato. Então, para cada pilar, uma dica prática. Para o mindset de crescimento. Uma bem simples e poderosa. Quando algo der errado, quando cometer um erro, em vez de se culpar ou desistir, fazer a pergunta: ok, o que eu aprendo com isso? Reformular a falha como feedback, como informação para o próximo passo. Gosto disso. Simples, mas muda o foco. E para agilidade emocional? Tentar nomear a emoção que está sentindo. Parece básico, mas estudos mostram que só o ato de colocar um nome, estou sentindo frustração, estou sentindo ansiedade, já ajuda a reduzir a intensidade da emoção. Cria um pequeno espaço entre você e o sentimento. Dar um nome para ver melhor a emoção, em vez de ser engolido por ela. Faz sentido. E para cultivar a garra? Quebrar os objetivos grandes em passos menores e gerenciáveis. E, muito importante, celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Isso mantém a motivação e reforça a sensação de progresso, o que alimenta a perseverança. Ótimas dicas. Fáceis de começar a praticar hoje mesmo. A ideia é essa: pequenos passos consistentes. Então, para a gente ir fechando nossa conversa, a ideia central é que essa tríade da antifragilidade, o mindset de crescimento, a agilidade emocional e a garra não são só conceitos interessantes. Longe disso, Elas funcionam como um verdadeiro kit de ferramentas mentais e emocionais. Ferramentas que permitem não apenas sobreviver aos desafios da vida, mas, quem sabe, usá-los como uma alavanca para construir algo ainda melhor. exatamente. E o ponto crucial que vale reforçar é que isso não é um dom, não é algo que ou você tem ou não tem. A antifragilidade, construída sobre esses pilares, é uma capacidade. Uma habilidade, então. Uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. Com intenção, com prática consciente. No fundo, é uma escolha interna de como a gente decide responder ao que nos acontece na vida. Uma escolha poderosa. E isso me deixa com uma última reflexão, uma provocação para quem nos ouve. Manda lá. E se o próximo desafio, a próxima dificuldade, o próximo não que aparecer na vida, e se a gente tentasse só por um momento, não encarar só como um problema a ser eliminado, um obstáculo a ser superado, Mas sim como... mas sim como a matéria-prima essencial, aquilo que, se bem trabalhado com mindset, agilidade e garra, pode ser exatamente o que a gente precisa para construir algo mais forte, mais significativo, mais antifrágil, seja na nossa vida pessoal ou na nossa carreira. Uma perspectiva transformadora. Ver o obstáculo como ingrediente. Exatamente. Fica aí a reflexão.